Olá, pessoal! Vamos aprender um pouquinho mais sobre equação do primeiro grau com duas incógnitas? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Entre meninos e meninas, o professor de música está selecionando 7 adolescentes para formar uma banda. Quantos meninos e quantas meninas podem compor essa banda? Bom, primeiro passo, nós vamos equacionar o problema. Nós vamos representar a situação por meio de uma equação. Como que eu poderia representar isso por meio de uma equação? Primeiro, eu vou chamar as meninas, vou utilizar uma letra para representar as meninas, que no caso será a letra X. E os meninos, outra letra diferente, que eu vou utilizar a letra Y. A equação, eu tenho que pensar que entre meninos e meninas são 7 adolescentes. Então, a quantidade de meninas mais a quantidade de meninos tem que totalizar em 7 adolescentes. Então, essa é a primeira parte, é equacionar o problema quando ele já não vem, com essa equação pronta. Então, percebe que temos duas letras diferentes na mesma equação. Então, são coisas diferentes, representam coisas diferentes. O X representa meninas, o Y representa meninos. Então, são coisas diferentes, eu não posso utilizar a mesma letra. E eu não consigo somar X com Y. Eu não posso fazer X mais Y e escrever XY. Isso está errado. Então, quando temos duas incógnitas em uma mesma equação, nós não conseguimos determinar uma única solução para essa equação. No caso desse problema que fala de pessoas, a gente poderia escrever várias soluções. Entre elas, eu poderia falar que o X, que são as meninas, seria igual a 0, ou seja, não teria nenhuma menina nessa banda. Mas se não tem nenhuma menina nessa banda, eu teria que ter 7 meninos, porque o total de meninas e meninos tem que dar 7. Então, se não existe nenhuma menina, eu tenho que ter 7 meninos. Isso podemos representar por meio de um par de números, que seria o 0 para as meninas e o 7 para os meninos. Mas, nessa banda, pode ter uma menina. Se tiver uma menina, eu preciso ter 6 meninos, porque o total tem que ser 7 adolescentes. E assim eu tenho mais um par de solução, que é uma menina e 6 meninos. Eu poderia escrever como solução também 2 meninas. Se eu tenho 2 meninas e o total tem que ser 7 adolescentes, então, para os meninos, seria a quantidade de 5 meninos. Outro par de solução, que seria 2 e 5, 2 meninas e 5 meninos. Eu poderia ter 3 meninas e 4 meninos. Eu poderia ter 4 meninas e 3 meninos. Repare que são soluções diferentes. 3 e 4, 4 e 3 são soluções diferentes, porque esse primeiro número está indicando as meninas e o segundo número está indicando os meninos. Então, são soluções diferentes. Eu poderia ter 5 meninas. Se eu tivesse 5 meninas nessa banda, eu teria apenas 2 meninos. Outro par de solução. Se eu tivesse 6 meninas, eu teria que ter apenas um menino. E se eu não tivesse se eu tivesse, 7 meninas, eu não teria nenhum menino nessa banda. E a última solução que conseguimos escrever seria 7, 0. 7 meninas e nenhum menino. Então, para essa situação em que se diz de pessoas, eu só posso representar por números inteiros. Então, observa quantas soluções que nós temos para esse problema. Seriam 8 soluções. E isso porque eu só posso considerar números inteiros. Então, não dá para eu falar assim, a solução do problema é tal. Não é aquela solução, não é uma solução. São várias soluções, que nesse caso, nós teríamos que representar todas elas. Então, sempre que tiver uma equação do primeiro grau
com duas incógnitas, essa equação ela vai possuir infinitas soluções, a não ser como o caso do exemplo anterior, que é uma situação problema, que eu só posso ter números inteiros, números positivos, e aí eu tenho uma quantidade finita, uma quantidade limitada de soluções. Mas se a gente for generalizar essas equações, pensar em todos os tipos de equações do primeiro grau com duas incógnitas, no caso seria um número qualquer aqui com x mais um número qualquer com y igual a um outro número qualquer, esse tipo de equação eu tenho infinitas soluções. E cada solução é representada por um par ordenado de números, onde o primeiro número sempre será o valor de x e o segundo número sempre será o valor de y. Isso é regra, isso não vai mudar. Por isso que chama par ordenado, porque ele tem uma ordem. Então, o primeiro valor tem que ser o x, o segundo valor tem que ser o y. E a gente representa sempre dentro de um parênteses separado por uma vírgula. Então, os dois números, o valor do x, o valor do y, separados por uma vírgula. Então, vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, observe a equação 2x mais 3y igual a 8. E verifique se os pares ordenados são soluções dessa equação. Então, eu preciso saber se esse par ordenado 5 e 1 é uma solução desta equação. Como que eu descubro se esse par ordenado é uma solução da equação? Primeiro, eu preciso pensar que esse valor 5 é o valor do x, porque o primeiro número que aparece aqui sempre é de x. O segundo número que aparece sempre será de y. Então, o que eu preciso fazer? Colocar o meu valor do x no lugar da letra x, colocar o meu valor do y no lugar da letra y e verificar se o resultado dessa operação é 8. Esse 8, que é o que vem depois do igual, é o resultado da operação, o resultado da equação com aqueles valores. Então, quando eu faço aqui no 2x é 2 vezes o valor do x. E nesse caso, o valor do x é 5, porque é o primeiro número que veio naquele par. Então, eu tenho que colocar 2 vezes 5. A minha equação é formada por 2x, 2 vezes o x, mais, então eu venho aqui e coloco mais, 3y, que é 3 vezes o valor do y. Qual que é o meu valor do y? Nesse caso, é 1. E o resultado dessa operação tem que ser igual a 8. Esse 8 é o resultado final. Então, eu coloco o valor do x, o valor do y e resolvo a operação. O que eu resolvo primeiro? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 1, 3. 10 mais 3, 13. 13 é diferente do 8. Então, deu um resultado diferente do resultado final que deveria dar. Ou seja, esse par ordenado não é solução desta equação. Então, portanto, o par ordenado 5 e 1 não é solução da equação. Por que que não é? Porque o resultado foi 13 e deveria ser 8. Letra B, vamos verificar se o par ordenado 1 para x e 2 para y é ou não é solução desta mesma equação. Então, voltando, esse primeiro valor, que é o número 1, é o valor de x, esse número 2 é o valor de y.
Na equação, eu tenho 2x, então eu tenho 2 vezes o valor do x, que é 1, mais 3 vezes o valor do y, que é 2. Então, eu tenho 2x, 2 vezes x, mais 3 vezes o valor do y. Isso eu tenho que seguir. Esse mais eu tenho que copiar. Entre número e letra sempre vai ser multiplicação e o resultado tem que dar 8. Nesse caso, eu vou fazer 2 vezes 1 dá 2, repete o mais. 3 vezes 2 dá 6. E se eu somar 2 mais 6, vai dar 8, que é o resultado que precisava, é o resultado final da minha equação. Então, como ao substituir as letras pelos números e resolver a operação, eu encontrei o resultado da equação, que é o 8, podemos afirmar que esse par ordenado 1 e 2 é uma solução da equação. É uma, porque existem infinitas soluções, mas essa é uma solução. Bom, vejamos agora um exemplo um pouquinho diferente. Agora, precisamos determinar pelo menos um par ordenado que seja solução das equações abaixo. Então, a primeira equação é x mais y igual a 10. Então, o que eu tenho que pensar? Dois números que somados vai dar 10. Então, essa é fácil, conseguimos fazer de cabeça. Eu posso colocar 1 no x mais 9 no y, que vai dar 10. Aí, aqui, eu tenho uma solução. Qual é a solução? 1,9. Então, eu não posso deixar a solução assim com a soma. A solução sempre vem em um par ordenado, onde o primeiro número é o x, o segundo número é o y. Eu posso ter 1,5 mais 8,5, que vai dar 10. Então, aqui eu tenho outro par ordenado de solução, que é 1,5 para o x e 8,5 para o y. Então, nesse caso, temos infinitas soluções. E você precisa escrever um apenas, que foi o que solicitou no exemplo. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos para mostrar, mas poderia ser apenas um. Agora, na letra B, a equação é 2x mais 4y é igual a 20. Agora, eu não posso simplesmente pensar números que somados vai dar 20. Porque esse x e esse y não estão sozinhos como no primeiro exemplo. Aqui eu tenho 2 vezes o valor do x e 4 vezes o valor do y. Então, o processo já se torna um pouco diferente. Então, eu preciso pensar que número que eu coloco aqui, que número que eu coloco no y, que ao multiplicar o x por 2, o y por 4 e somar, vai dar 20. Então, não é colocar, é 10 e 10, porque 10 mais 10 vai dar 20. 10 mais 10 vai dar 20. Só que se eu colocar o 10 no lugar do x, eu tenho que fazer 2 vezes 10. E se eu colocar o 10 no lugar do y, eu tenho que fazer 4 vezes 10. Então, aqui já daria 20 mais 40, não daria 20 no final. Então, por isso que eu não posso pensar direto como pensamos no exemplo da letra A. Então, como que eu posso fazer esse daqui? Você escolhe um valor para uma das letras, o valor que você quiser. Por exemplo, eu quero escolher o 0 para o x. Se eu escolher o 0 para o x, eu tenho que, na equação, ficaria 2 vezes 0 mais 4y igual a 20. Aqui eu só escolhi o valor do x por enquanto, então eu só vou substituir no lugar do x. Só que 2 vezes 0 é 0. E aí ficaria 0 mais 4y igual a 20. Se esse 0 aqui não vale nada, eu posso excluir ele daqui. E aí eu tenho uma equação do primeiro grau com uma letra só, que conseguimos resolver ela. Como que resolvemos? Se 4y é igual a 20,
o y vai ser 20 dividido por 4. Então, o número que está junto da letra passa para baixo dividindo. E aí, dividindo 20 por 4, vai dar 5. Ou seja, um par de solução, um exemplo de par de solução seria o 0 para o x e o 5 para o y. Se você quiser tirar a prova real, o que você faz? 2 vezes 0, 0. Mais 4 vezes 5, 20. 0 daqui, mais 20 daqui, vai dar 20, que é o resultado final. Mais um exemplo. Pediu um par só, mas vou fazer mais um exemplo. Eu vou escolher agora o x valendo 2, por exemplo. Eu quero agora que o x vale 2. Então, se o x vale 2, a minha equação fica 2 vezes 2, porque eu tenho 2x, então é 2 vezes o valor do x que eu coloquei como 2, então 2 vezes 2, mais 4y igual a 20. Então, aqui eu não tenho o valor do y, então não tem como substituir. Aí vai ficar 4y mesmo. 2 vezes 2 dá 4. O restante da equação, eu não posso fazer nada ainda por enquanto. Então, só resolvi o 2 vezes 2. Só que agora eu não posso tirar esse 4 daqui, simplesmente riscar ele. Porque o 4 ele tem valor. Fizemos isso aqui em cima porque era 0. Agora, esse 4, o que eu faço com ele? Se ele está somando aqui, eu passo ele para o outro lado, subtraindo. Então, isso daqui é uma resolução de equação do primeiro grau com uma incógnita só, uma equação simples. Então, nós vamos deixar o 4y antes do igual. Vamos deixar o 20, esses não vão mudar de lado. Agora, esse 4 que está somando vai para o outro lado, subtraindo. Então, eu tenho que fazer 20 menos 4, que dá 16. E aí, eu resolvo o finalzinho. 4y igual a 16, para obter o valor do y, temos que dividir 16 por 4. O número que está junto do y passa dividindo. E 16 dividido por 4 é 4. Ou seja, outro par de solução dessa equação é 2 para x, que foi o número que eu escolhi, e 4 para o y, que foi o número calculado, o número obtido ao substituir esse valor do x como sendo 2. E assim você pode fazer para vários infinitos valores, né? Você pode escolher um valor com vírgula, você pode escolher uma fração, o número que seja que você coloca para esse x, se você pegar a equação, substituir esse valor do x na equação e fazer o cálculo da equação com o y, você encontra o valor do y correspondente àquele valor do x. Então, aqui estão os dois exemplos. Espero que vocês entendam e consigam resolver as atividades depois. Até mais!